Rafa, vamos lá, porque já estamos Vamos. atrasadas. Conta pra gente, como que a gente coloca a cabeça no lugar quando o mundo cai em cima dela? Ai, uma resposta única para isso é difícil, né, pô? Mas deixa eu só falar uma coisinha antes, né? Que eu tô super feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Quero agradecer o convite e parabenizar a Polly, não só por esse projeto maravilhoso, porque você sabe o orgulho que eu tenho da mulher que você é, né? E Obrigada. eu tô super contente e, assim, de verdade, é um projeto que dá orgulho fazer parte mesmo. Então, Obrigada, meu bem. Obrigada. mas então, botando a cabeça num lugar, a gente precisa ter o foco quando muitas coisas estão em cena, né? Que a gente precisa priorizar algumas coisas, porque às vezes a gente precisa resolver tudo, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é tentar fazer elencar essas prioridades, né? Do que é mais urgente, sempre sendo o centro, né, do que está acontecendo, e não pensando tanto nesse momento nas pessoas à nossa volta. A gente precisa realmente ser o centro de tudo que a gente precisa fazer, né? A partir daquilo que a gente está sentindo, das nossas necessidades. E nem sempre isso é fácil num relacionamento que às vezes está chegando ao fim, porque a pessoa muitas vezes esquece ou não sabe mais aquilo que é importante para ela. Acaba havendo acaba que a pessoa acaba se perdendo mesmo, e esquecendo muitas vezes aquilo que ela costumava sentir, gostar de quem era antes, às vezes, do relacionamento. E isso não é incomum, né, em relacionamento, quando tudo está turbulento, tudo está difícil, a pessoa se perde mesmo. Então a gente precisa focar no aqui e agora, né? Primeiro, muitas vezes a gente pode fazer revisão do que aconteceu lá atrás, ou ficar apegado em coisas que embora tenha, que tudo, né, tem fase boa, tem fase mais difíceis, mas a gente tem que focar na fase do presente momento, porque é isso que vai ajudar realmente a dar um norte do que fazer, né, para os passos que vierem em seguida. Então, assim, olhar e priorizar o que está mais urgente, e por que eu estou tomando essa decisão. O que é que está acontecendo à minha volta, qual é a minha realidade agora. Porque muitas vezes a gente faz assim, cria uma expectativa baseada em um projeto que a gente criou, um sonho, de uma idealização, mas isso não é o que está acontecendo. E aí a gente precisa pôr os pés no chão, né? Concentrar naquilo que existe de fato e que às vezes já vem acontecendo há muito tempo, e não é uma questão de competência, como se a pessoa tivesse não sido capaz ou competente em uma relação que não dura. A relação que não dura, ela não deu errado, né? O término é um ciclo, né, que termina, mas não significa que deu errado. Muito contrário. Muitas vezes aquilo é uma oportunidade de realmente fazer uma revisão e olhar para pontos que poderiam já ter sido olhados, mas que às vezes a partir de um término ou de uma situação muito difícil, a gente vê às vezes uma repaginada, né, total da vida. Então, o foco, acima de tudo, tem que ser em possibilidades, né, e não tanto em perdas ou pontos negativos, né, porque isso acaba trazendo mesmo uma limitação para a pessoa do que aquela tem de capacidade, de possibilidade mesmo. O negócio é olhar para frente, né, Rafa? Não adianta ficar preso no que já aconteceu, no que deu errado. É Não dá. para frente que se anda, né? Sim, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode ressignificá-lo e tentar construir um futuro diferente, né, a partir dessas experiências. E que muitas vezes, justamente nas situações, os traumas ou aquilo que pode ter sido o mais difícil na vida de uma pessoa, muitas vezes pode ser também o ponto de virada em que ela vai se tornar a pessoa mais forte que ela poderia imaginar, porque, aliás, ela talvez nem soubesse que conseguiria aguentar, né? Exatamente. Ô, Rafa, essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e o pessoal mandou algumas perguntas que eu falei que a gente responderia aqui na live. Inclusive, gente, pode mandar pergunta aí que eu vou repassando aqui para a Rafa, para ela ir clareando a mente da gente, para que a gente encontre um norte no meio do furacão.
uma das perguntas foi a seguinte: qual o melhor exercício para aliviar a mente? Quem mandou essa pergunta foi a Ana Elisa. Esse alívio, né, talvez das tensões ou daquilo que está excessivo, também volta um pouco nisso que eu disse de elencar prioridades para que a gente possa ir por etapas. Então, assim, a gente não consegue fazer nada de cabeça quente, né, ou tomar decisões com tudo acontecendo ao mesmo tempo, grandes decisões principalmente. Então, a gente precisa voltar para aquilo que traz familiaridade, aquilo que é com que a gente se sente bem, se sente confortável, e tentar traçar uma rotina de atividades assim prazerosas ou que trazem um sentido, uma ocupação, inclusive, que às vezes a simples ocupação ajuda a trazer um alívio também para a mente, né? Porque a pessoa consegue ir vivendo e descobrindo isso ao invés de ficar projetando ou antecipando, sofrendo às vezes por ansiedade ou com a carga daquilo parada, né? Sem conseguir sair do lugar. Então, a gente, para buscar um alívio, a gente precisa estabelecer uma rotina, estabelecer cuidados, pensar sobre as suas qualidades, né? E perceber aquilo que eu posso aproveitar com o que eu já tenho, conseguir colocar em prática isso, para trazer esse alívio, né? Em situações, em companhias, em ambientes que trazem conforto e que trazem esse apoio. Porque quando a mente está realmente cheia, né, sobrecarregada, a gente não quer mais nada, né, para somar, para pesar, porque pode transbordar mesmo, né? Então, quanto menos, melhor. E aí, nessa hora, a gente precisa, às vezes, até se afastar, dependendo daquilo que tiver aversivo, que for, quando possível, né, se afastar, ou diminuir o ritmo, ou tentar se manter um pouquinho distante para enxergar e analisar melhor, porque quando a gente está envolvido, seja numa relação ou em um problema, mas de uma forma muito emocional, fica difícil a gente conseguir ter uma neutralidade e uma tranquilidade, né, para conseguir ver as coisas de uma forma melhor, né? Eu falo que quando a mente está confusa, as decisões ficam ainda mais confusas, né? Porque a gente tende a tomar decisões com aquela mente que não sabe o que está fazendo. Uhum. Inclusive, a próxima pergunta ela é bem interessante, no seguinte sentido: como lidar com o processo de luto pós-separação? Porque a gente estava aqui falando antes de separar ou durante a separação, mas nos veio essa pergunta: como lidar com o processo de luto pós-separação? Porque a separação também é um rompimento e também tem um processo de luto que é enfrentado, né? Sim. Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente que a única pessoa que a gente sabe que sempre vai estar com a gente é a gente mesmo, né? A única companhia que a gente pode contar mesmo até o último dia é a nossa, né? E isso já era uma realidade desde o dia que a gente nasceu, independente, e se a gente teve um término, teve uma perda, isso continua sendo verdade. E embora a gente pense assim, né, dentro de um processo de luto que num término de relacionamento a gente é comparado ao término mesmo, né, ao luto de fato, né, da morte, e algumas pessoas até dizem que pode ser pior, mas assim, não, eu acho que não, porque a gente ainda está falando de possibilidade de escolhas e não de algo que depende de uma aceitação de outra instância, né, e não tanto dessa realidade, dessa questão relacional, né, entre um casal. Mas coisa importantíssima, quando a gente pensa nas fases, né, dolorosas, né, que existem num término, num luto, o que assusta muito, né, e tanto antes, né, do término, inclusive, e durante, é o medo da dor. Só que a dor é um processo, é algo inevitável, é um processo passageiro também, se a gente souber cuidar dela e viver essa dor, porque aí tá, ela pode ser até mais breve se a gente fizer isso bem, de uma forma melhor, mas ela também pode se estender muito. Então, assim, se a gente pensar numa fase mesmo inicial, né, de negação ou de isolamento, a gente se permitir viver esse isolamento. Eu estou perdida, eu não sei o que, eu estou desesperada, eu perdi meu chão, eu estou mal. Fique mal, né? Assim, não ter medo de falar, não,
eu não posso sentir isso, eu tenho que enfrentar. Isso é enfrentar. Mas enfrentar muitas vezes significa sentir primeiro, né? E acolher a emoção, acolher o sentimento, porque tudo passa e isso vai passar também, né? E a gente, às vezes, algumas pessoas falam de estabelecer tempo para isso. Por exemplo, num relacionamento, a pessoa fala, olha, eu não vou permitir passar mais de um mês chorando por isso. Ou eu vou chorar 4 dias, depois disso eu vou levantar. Né? Assim, mesmo que a pessoa pode até criar essa meta para ela, ou pode ser vivido no tempo que tiver que ser. Né? Então, assim, respeitar, isso é uma coisa muito importante que cada processo é individual, então não tem como a gente dizer qual é o melhor, qual é certo, mas cada um tem o seu tempo e tem o seu processo. E aí a gente passando pelas fases, né, da raiva, inclusive, a gente evitar, por exemplo, começa a olhar a pessoa ou acompanhar em rede social que a pessoa está vivendo a vida dela e tomar. Não faça isso. Né? Assim, se eu posso ter a possibilidade de não ter esse estímulo negativo, eu tenho que me manter afastada, se preservar mesmo de tudo aquilo que a gente sabe que vai nos atingir. Né? Então, Exatamente. Eu li essa semana, eu não sei quem me mandou e não lembro de quem que é a frase, mas ela falava isso, de acolher a dor, entendeu? Acolher o sofrimento e aceitar o sofrimento. Porque existem coisas que são sofridas, que vão doer e tá tudo bem, porque essa dor vai passar também. Então a gente tem que encarar as coisas de frente, não adianta buscar atalhos, entendeu? Principalmente para as nossas emoções, não existem atalhos para as emoções. As emoções, elas vão transbordar de alguma forma. E se você não aceitar essa emoção, por algum lado ela vai sair. Então é muito importante que você aceite essa emoção para que ela não transborde do jeito errado, né? Sim. E uma dor, qualquer dor, mas principalmente uma dor ainda desconhecida, ativa as nossas defesas cerebrais, né? A gente fica tentando voltar para aquilo que é familiar, para aquele sentimento, ou para aquele um apego mesmo de uma fase, de uma emoção. Mas isso é um processo que a nossa mente, tudo bem ela fazer isso, mas a gente entender que isso faz parte justamente dessa defesa do nosso ego, de tentar encontrar um lugar seguro, mas não seguro, familiar, né? Que a gente fala da zona de conforto, é isso. Muitas vezes a gente está numa zona de conforto que ela promove isso. Porque assim, tá ruim, mas eu já conheço, né? Só que a pessoa fica e aquilo ali, muitas vezes, ali sim começa a ser criado e é sentido mesmo de forma sofrida. Aí a gente está falando de sofrimento, nem de dor, né? A gente fala dor da perda, essa dor de um processo como um processo inevitável, é diferente, né? De um sofrimento que a gente realmente teria uma escolha. Mas depende da gente encarar tudo isso de uma forma diferente. Mas com certeza aceitando. A gente pensa que se eu aceitar, eu vou estar me entregando. Ou sei lá, vai tomar conta de mim. E na verdade vem o contrário. Quando a gente se permite viver e sentir aquilo de uma forma assim que tudo bem, que isso vai passar, né? Acolhendo de forma gentil que aquilo é um processo humano. E eu sou humana, eu sofro, eu sinto, mesmo tendo medo disso. A tendência é que passar muito mais rápido, né? E não se tornar um sofrimento, né? Porque isso sim pode ser algo dessa dor que é evitada e eu fico lutando contra ela, pode virar transtorno, pode acabar virando algo maior, né? Exatamente. Rafa, tem uma outra pergunta aqui, que já caminhando para o relacionamento mais abusivo, para aquele relacionamento não saudável. A pergunta é a pergunta é como fugir da manipulação. Eu acredito que ela queira entender como se perceber sendo manipulada e sair disso, né? Os sinais, né? Isso. Existem vários sinais, né? E essa manipulação ela pode ocorrer de muitas maneiras, né? Mais sutis, mais assim abertas, né? Escancaradas. Mas assim, quando a gente percebe que não há um reconhecimento daquilo que a mulher traz como importante para ela e há uma desconsideração disso, simplesmente
não, isso não é verdade. Por exemplo, desde um desejo dela, né, de querer trabalhar, de estudar, ou mesmo de dizer não gostei disso, eu não achei que isso me faz sentir desrespeitada. E a gente não ter essa, pelo menos essa abertura, essa escuta, que vai gerar uma mudança de comportamento, que não ocorre isso, e sim uma postura muito assim, você tá maluca, isso não existe, desconsiderando mesmo, né, aquela fala, desconsiderando aquela vontade, como se a mulher não tivesse voz, não tivesse vez. Isso é um sinal, por exemplo, dessa pouca importância que pode levar a essa perda de autonomia da mulher e perda do controle da própria vida. Porque isso não acontece de uma hora para outra, isso vai acontecendo de uma forma, muitas vezes, sutil, com compensações. Então, não é tão fácil perceber, mas, ao mesmo tempo, a mulher sente isso. Tanto é que, quando a mulher está se sentindo desconfortável com aquilo, muitas vezes é o melhor termômetro, porque muitas vezes a gente pode estar numa liga racional ali, não concordo, não concordo, tudo bem, há uma possibilidade de haver diferenças de ideias, mas não em relação à consideração de quem aquela pessoa representa, como um ser humano que tem necessidades, desejos, sonhos, preferências, que não é uma pessoa que é apenas uma esposa, mas ela tem uma rede, né, de dependências que a gente chama, que são as nossas relações de amizade, de trabalho, familiar, nosso hobby, nosso lazer, o nosso cuidado com o corpo, tudo isso precisa estar sendo preservado. Se a gente percebe que, de alguma maneira, alguém que está com a gente tenta interferir ou proibir isso, a gente precisa estar atenta, né? Se tudo aquilo que traz sentido para mim, que é bom, e alguém que gosta de mim, deveria dizer, ok, isso é bom também, eu acho que é bom para você, tudo bem. Às vezes a pessoa pode não gostar de tudo, mas a proibição, ou às vezes a humilhação em função daquilo, são sinais de que a gente tem que tá ligada, né? Perceber que tem algo errado. Exatamente, exatamente. Eu falo que se você não está confortável, se você está incomodado, se você não pode existir, certo, isso não tá. Você tem que começar a ligar as suas luzinhas vermelhas, porque alguma coisa tá errada. E, gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, manda seu comentário que a gente vai respondendo. Outra pergunta que deixaram aqui, e essa eu particularmente gosto muito desse assunto, porque é algo que eu gosto de falar sobre, porque muitas mulheres sofrem com isso, mas é algo que me irrita profundamente. Como lidar com a culpa que a sociedade coloca? Eu acho isso um terror, inclusive porque muitas vezes em casos de violência contra a mulher, quem carrega a culpa pela situação que o homem vem a se colocar de ser preso e etc., é a mulher. Ela é que carrega a culpa por ele ser preso e preso porque a violentou de alguma forma. O que é uma culpa completamente absurda, mas ela carrega, a sociedade coloca isso. E uma das nossas ouvintes, seguidoras, né, ela pergunta como lidar com essa culpa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a culpa, porque as mulheres elas sofrem de culpa o tempo todo, sim, né? A gente precisa justamente ressignificar o que significa o casamento em si, né? A ideia romântica mesmo do casamento, que é muito vendida, inclusive, né? Propagada, assim como o ideal, como quase uma ilusão, de certa maneira, assim, porque há aquela coisa do para sempre, feliz para sempre, juntos não necessariamente, né? Porque eu acho que essa ideia de que essa dependência, né, da felicidade associada a alguém, né, então é como se automaticamente eu estivesse sendo responsável por quebrar esse sonho talvez dos meus filhos, inclusive, de colocar como se fosse eu estou quebrando o castelo ali que a gente criou. E isso tudo é plantado assim, dentro da nossa cabeça, muitas vezes desde pequena mesmo, de que ali esse é o papel que deveria estar sendo vivido
como assim você vai quebrar isso? Né? Então, há uma pressão muito grande, a pressão por parte de outras mulheres, inclusive, e que a gente percebe que ela fica refém disso, mas a gente precisa se perguntar, né, de onde vem essa culpa, porque se a gente estiver falando de algo que ela tem uma responsabilidade em relação a um relacionamento, porque a gente fala que culpa é um sentimento inútil, porque ele carrega mesmo ele tem uma carga, um peso, mas que ele não serve muito para nada, a não ser fazer a gente ficar mais travada ou parada. Então, a ideia não é repensar, né, e fazer uma reflexão para ter uma utilidade aquilo, para servir de informação e conhecimento. Então, assim, eu preciso aproveitar o que eu vivi, do que de como eu também estive naquela relação, que a gente fala também que muito do que acontece não é que a mulher permite, mas em algumas situações, esses sinais, eles vão sendo ignorados. Esses sinais que eu falei que vão sendo ignorados, que acabam abrindo, vamos dizer assim, portas. E aí a gente pode fazer uma análise disso, tipo, não vou fazer mais, né? Eu quero usar essa experiência para eu nunca mais passar por isso. Mas é só para isso que serve a gente rever esse passado, mas nunca para viver essa culpa. Agora, essa que é em função do que os outros pensam, os outros às vezes até querem que a gente sinta, para manter talvez algo que incomoda às vezes ao outro, mas assim, ninguém que às vezes está sabendo o que está acontecendo lá dentro, e se precisar, inclusive, contar, não vai poder, né? Com essas pessoas que muitas vezes até apontam, julgam. Então, assim, a gente precisa ignorar esses comentários e tentar criar um estudo mesmo, né? Que isso vai acontecer. Esse olhar, esse julgamento, ele acontece mesmo. Mas a gente precisa estar ciente da realidade, de quem viveu aquilo, de quem passou por aquilo, e que quem vai tomar o controle disso é a própria pessoa. Então, cabe a ela realmente ter essa noção que isso provavelmente pode acontecer, mas que vai ter que haver um escudo mesmo, blindando. Até porque ser julgada, a gente vai ser julgada de qualquer jeito. Eu Sempre. falo muito isso para as minhas clientes. Não se importem com o que vai vir de julgamento. Quem está te julgando não vai levantar da cadeira para te ajudar. Então, não faz a menor diferença esse julgamento. Segue a sua vida e faz a sua história do jeito que for bom para você, porque você tem que ser feliz. Até porque quem não é feliz não faz ninguém feliz, nem mesmo os filhos. Que já fica a deixa para entrar na próxima pergunta que nós temos aqui. Que essa eu não faço ideia de como responder, não foi algo que perguntaram, eu falei, nossa, gente, nunca parei de pensar sobre isso. Como lidar com os filhos? Devo ou não contar a verdade? Sim, com certeza. Eu acredito que seja no caso da violência, né? Não, então, não sei se em relação, eu estava falando, sim, com certeza, em relação a decisão da separação, por exemplo, né? Assim, em relação à violência, depende da idade, né? Assim, a gente sabe que existe, aliás, para qualquer coisa que a gente vai falar, depende da idade da criança, para faça sentido e ela tenha maturidade para entender aquilo. Mas, em relação à decisão de informar sobre uma separação que algo vai mudar, sim, principalmente quando aquilo tiver bem definido, para que não haja uma volta, um arrependimento, né, uma mudança ali, e que, assim, preferencialmente, não mudar nada a rotina da criança, porque já que a gente está falando de uma mudança, né, em relação a do convívio mesmo, né, de onde a criança às vezes vai estar ali na presença do pai e da mãe, vai passar a estar só na presença de um deles. Então, assim, as outras coisas de preferência, manter o máximo possível, né, do mesmo jeito, falar honestamente, abertamente, não criar expectativas de uma volta, né? Então, a criança precisa saber claramente qual é a informação. E ela precisa ser clara em relação e adequada para a idade, né? Sem dar margem para possibilidades de algo mudar de novo, né? Então, assim, se a gente pensa, gente, vai mudar? Vai mudar. A mudança em si não é o problema. Ela, temporariamente, às vezes ela gera uma ansiedade na criança, pode gerar, mas isso costuma ser temporário. Principalmente quando as outras coisas seguem seu curso normal. O que acontece é que, às vezes, é comum
a ver, por conta dessa interpretação de que, inclusive pela culpa, né, que eu estou mudando, às vezes saindo de perto desse pai, eu começo, isso às vezes por parte dos dois, por parte da família, das duas partes, a compensar, a fazer, a criar algum tipo de ferramenta para tentar dar um conforto ali, e não, primeiro, não só não precisa, como vai piorar a situação, porque a gente está falando de algo que, se a gente entende que é entre os adultos, isso não precisa acontecer nenhuma mudança em relação à criança. Então, assim, segue a vida normal, informa, dá estrutura de rotina para a criança, para que ela sinta que aquilo realmente aconteceu somente ali, ó, entre eles, e não colocar, explicar que não é culpa de ninguém. Isso é muito importante tirar, né, explicar para a criança que não é culpa de ninguém, né, não é culpa, né, principalmente da criança, mas que é uma decisão que os adultos tiveram. E que isso vai ter tal mudança ali para eles, no convívio, né, na casa, e só. O resto nós vamos viver normal, né? Vai ser como a gente já vinha fazendo, preferencialmente, né? Conseguindo manter essa rotina. Mas em relação Eu ia falar que a Ana Alves falou que os filhos não são felizes dentro de um relacionamento abusivo ou ruim. E que eu concordo plenamente com isso, porque, como eu falei, pessoas infelizes não conseguem fazer ninguém feliz. Então, quando o casal não está bem, isso reflete nos filhos, por mais que eles queiram blindar essas crianças, isso acaba refletindo de alguma forma, né? E tem uma coisa, Polly, que às vezes a gente pode pensar, será que eu vou falar com o meu filho? É bem provável que esse filho já tenha percebido muito antes de você querer falar com ele o que está acontecendo. Só que por essa ideia de que talvez estivesse poupando, na verdade, cria-se uma dúvida na criança, muitas vezes ela fica ansiosa por isso, porque ela não tá, ninguém comunica aquilo claramente e deixa para ela tirar as próprias conclusões. Tanto que, inclusive, na presença de brigas, a criança, após passar aquela situação, o responsável precisa conversar com a criança sobre isso depois. Porque aquilo não ficou, vamos dizer assim, não foi esquecido. Assim, nossa, vai passar uma borracha ali. Não, aquilo ali precisa ser olhado e conversado, né? Dizer o que significa aquilo, que aquilo não deve acontecer, mas não deixar, não supor que a criança não está entendendo, não está percebendo. Ela percebe, às vezes, mais do que a gente, só que ela vai ter uma comunicação diferente, ela não vai manifestar do mesmo jeito, mas ela vai dar sinais. Com certeza ela vai dar sinais de que alguma coisa está incomodada, pelo silêncio dela, às vezes vai ficar em alguma coisa no comportamento, pode alterar, o mais irritado, o mais agressivo. Mas assim, não supor que a criança não tenha percebido, vamos tentar disfarçar. Isso é muita ingenuidade, porque a criança normalmente ela, né, assim, não tem por que ela não ter essa percepção de algo que pode ser visto ou ouvido como qualquer adulto, qualquer pessoa. Ô, Rafa, normalmente, mulheres que saem de um relacionamento abusivo, elas saem completamente destruídas emocionalmente, porque, como eu já falei várias vezes, a violência, ela normalmente, ela não chega, não começa no extremo. Ela vai escalando aos poucos, né? E começa uma destruição da personalidade da pessoa daquela mulher, até que ele chega na violência física ou em violências ainda, coisas ainda piores. Então, assim, vai uma escalada em que essa mulher vai sendo destruída aos poucos e ela vai perdendo a autoestima, a força de vontade, a crença em si mesma, a confiança de que ela dá conta, etc. Até chegar em algum ponto em que ela já não... Você nem reconhece essa mulher Sim. como aquela que ela era. O que você fala para essa mulher que, tipo, por alguma razão se percebeu nessa situação, mas que está nessa situação de destruição, né, de sair mesmo? Sim. Primeira, Polly, uma coisa que eu não comentei assim, mas a primeira coisa, né, em qualquer situação de desamparo mesmo, assim, você não está sozinha, né?
busque ajuda. E isso ajuda de todos de todos os lados, né? Assim, então, tanto da parte legal, da parte emocional, realmente se amparar, porque a gente precisa disso, né? Não é para sempre necessariamente, mas a gente pensa assim, eu estou numa situação difícil, mas se eu não puder contar, a gente precisa tentar lembrar, né, daquilo que nós costumávamos gostar. Eu sei que é difícil, porque às vezes essa mulher, ela não consegue, às vezes, fazer isso tão espontaneamente. É um exercício que às vezes ela tem que, assim, cavar bem fundo para ver se encontra mesmo aquilo que ela costumava reconhecer como uma potencialidade ou algo que desse uma certeza, né, de que ela conseguiria caminhar sozinha, porque essa é a proposta, né, que ela consiga reconhecer essas potencialidades para, quem sabe, voltar a ter essa autonomia ou sair muito mais fortalecida, né, que é o que a gente sempre torce de um relacionamento assim. Mas, com certeza, isso não é da noite para o dia, né? Assim, é um processo que é uma construção e que, quanto o que eu falo, de preferência tendo ajuda, para poder guiar, inclusive, porque a pessoa às vezes não sabe o começo, o início, mas ela pode lembrar de coisas que às vezes estão adormecidas, né? Que se ela buscar mais a fundo, inclusive antes, né, do relacionamento, ou em que fases ela esteve, né, quase, né, vivendo algo que ela realmente acreditava, mas não pôde, ela tentar se apegar justamente aqui, isso, porque são forças e potencialidades que ela muitas vezes vai conseguir, a partir disso, traçar um caminho, né, e um início, né, de uma retomada. Porque Exatamente. é desesperador, assim, você perceber que você não consegue se agarrar, não sabe o que dentro de você pode te ajudar a sair disso, mas com certeza a saída está dentro, né? É que por mais que a pessoa não reconheça, está lá, mas a gente precisa voltar-se para si mesma. E isso num relacionamento assim, né, que a pessoa foi aos poucos sendo minada, aos poucos, devagarinho consegue voltar, né? Mas é um processo que depende muito disso, de é, voltar para a realidade, e uma coisa importante, né, porque é voltar para os afazeres comuns. A gente precisa voltar a viver, assim, coisas básicas, muitas vezes, né? Desde de uma ocupação, eu vou me ocupar aqui, amanhã eu vou tentar cuidar daquilo que eu não cuido, né, há muito tempo, que é da minha saúde, da minha autoestima, e voltando, porque às vezes para a gente voltar a perceber quem a gente é, a gente precisa primeiro viver e traçar ali ter uma sequência de hábitos, de rotina, que a pessoa vai percebendo o sentido daquilo. Porque às vezes ela não está praticando e não lembra mais, mas se ela volta, ela começa de repente a lembrar, né, daquilo. Então, assim, voltar a ter contato com a família, muitas vezes que pode estar, o laço pode estar um pouco afastado, destruído, com as amigas. A gente fala da rede de dependências, porque a gente, inclusive, compara a uma droga mesmo, né? Como pensando numa pessoa que está num vício de uma droga e todas essas redes de dependências, que seriam, por exemplo, trabalho, família, relacionamento, é, amigos, lazer, atividade física, tudo isso para uma pessoa que está numa dependência muito forte e completamente entregue às drogas, essa rede de dependências está quebrada. E aí a dependência daquela única droga é muito alta, porque acaba realmente sendo a única coisa que não promove as outras, mas ela está ocupando o espaço de todas as outras. Né? A mesma coisa no relacionamento. Um homem não é responsável por promover as outras coisas, mas ele ocupa, às vezes, todas essas outras, e a mulher acaba ficando perdida quando ela olha para o lado e fala: meu Deus, não tenho nada em que me aparar mais. Mas a gente consegue ir voltando aos poucos, né? Então a gente precisa voltar nas coisas básicas, né? Desde levantar, desde de se cuidar, tomar um banho, cozinhar, comer e começar a trabalhar, né? Tendo alguma atividade que promova. Eu falo da atividade física porque ela promove não só uma melhora física, mas mental também. Porque essa mulher vai precisar muito disso. Ela precisa dar um gás para essa parte mental, junto com essa emocional. Mas a atividade física pode promover muito isso. E É. aí
devagarinho ela vai voltando, né? E buscar recursos, buscar a rede de apoio profissional mesmo, né? De suporte, né? Seja na área jurídica, na área psicológica ou na área da saúde, e começar a criar, a voltar a ter essa rede de dependências, para que ela nunca mais, né, tenha dependência de uma única coisa. E essa Rafa, rede, deixa eu te quanto mais, perguntar. né? E essa rede, quanto mais fortalecida, mais ela fica fortalecida também. Isso, exatamente. É procurar socorro, né? A gente não pode ter vergonha de procurar ajuda quando a gente precisa. E eu queria te perguntar o seguinte, eu realmente não sei. No direito, a gente tem a defensoria pública para aquelas pessoas que não têm condição de pagar. Na psicologia, tem algum serviço de apoio para as pessoas que não têm condição de procurar um profissional particular? Tem o CRAS, né? Que é CRAS. o Centro de Referência de Saúde do CRAS, Centro de Referência, não, CRAS da Assistência Social, e o CAPS, né, de Atenção Psicossocial. Então, assim, o CRAS também por conta de outras questões, né, porque muitas vezes a parte de documentos, parte financeira, trabalho, muitas vezes o CRAS pode dar esse apoio, mas o CAPS, né, no caso, por ser Centro de Atenção Psicossocial. E assim, dentro da cidade ou da região, se tiver algum grupo também de apoio que trabalhe isso, né, se tiver conhecimento, e às vezes o próprio CAPS pode informar, se dentro dele existe formação de grupo específico para isso. Então, fica a dica, quem estiver precisando, não tiver condição de contratar um profissional, procura o CRAS da sua cidade ou o CAPS, para você receber as orientações e receber a ajuda necessária e gratuita que você estiver precisando. E com relação ao apoio jurídico também, para quem não tem condição de pagar, procura a Defensoria Pública da sua cidade, ou se não houver Defensoria Pública, vai no fórum da sua cidade, que eles vão te indicar algum advogado da Ativo, para que você tenha tanto o amparo psicológico quanto o amparo judicial e consiga resolver a sua situação, resolver os seus problemas. E eu queria agora, Rafa, te pedir para dar uma palavra, me falar uma palavra. Qual palavra você falaria para essa mulher que está enfrentando esses problemas? Antes de você falar, a Maíra Santos mandou aqui uma mensagem falando que tem dentro da atenção primária tem também. O que é a atenção primária, então, antes de você já explica para a gente? Ela está falando da atenção primária da saúde, né? Acredito aqui que aqui em Caldas tem aqui do NASF, no grupo de atenção primária pelo NASF, em Caldas tem os psicólogos do NASF. Então tem que ver na cidade buscar, inclusive no SUS mesmo, né? Qual é a atenção, qual vai ser o grupo de apoio gratuito na sua cidade. Porque às vezes varia de um lugar para outro. Muito obrigada, Maíra, por essa informação aí. Quem é de Caldas e estiver precisando já sabe aonde se socorrer. Obrigada. E em Caldas, inclusive, o ideal também é ir no fórum, porque não tem defensoria pública, mas tem atendimento de advogado ativo, então você vai lá no fórum que eles vão te indicar, tá bom? Rafa, dá aí pra gente aquela palavra que você daria para essa mulher que está nesse lugar de tentar se reconstruir. Eu falaria assim, é o foco em si mesma e autoconhecimento, porque se ela realmente tiver conhecimento do que ela é capaz, essa dependência ou esses medos que às vezes estão muito, né, grandes e assombrando, eles realmente a pessoa vai acabar percebendo que o medo maior é o de não estar vivendo a vida, e que isso realmente, assim, não tem coisa mais triste, na verdade. A morte pior que há é a da morte da vida, né, assim, de viver a vida, o desperdício da vida, não é nem do relacionamento, mas a pessoa realmente perder a oportunidade de viver, né, de viver melhor. E assim, eu tenho uma frase do Osho que é que um pássaro, né, quem já conhece um pássaro, quando ele pousa num galho de uma árvore, ele não tem medo, né, ele não teme que esse galho possa balançar ou quebrar, porque ele não, o foco dele não é no galho que ele confia,
e sim nas próprias asas. Então, é isso que eu queria deixar para as mulheres, que quando a gente acha que é no outro que a gente encontra essa força, tá muito enganado realmente, né? Que essa capacidade está na própria mulher, e isso não necessariamente sem ajuda ou sozinha, mas é a partir do processo que ela mesma desenvolve. Então, por isso, o autoconhecimento e foco em si mesma. E eu diria que isso seria o melhor caminho para ela resgatar essa confiança e essa autonomia. E essa liberdade, né? Sim. E lembrando que para a gente cuidar do outro, porque muitas têm filhos, a gente tem que cuidar da gente. É aquela analogia que todo mundo faz do avião, né? Primeiro você coloca a sua máscara para depois colocar a máscara dos outros. Então, não adianta tentar resolver ou ficar num determinado lugar que não te cabe mais por conta dos filhos, porque você vai acabar fazendo mais mal para essas crianças do que bem. O ideal é que você busque ser feliz, porque pessoas felizes fazem filhos felizes, né? E eu falo, né, que, assim como o amor é um sentimento que ele não pode ser praticado se não for vivido primeiro. Não existe, não é possível isso. Nenhuma pessoa que não se ama, né, e não se dedica a esse amor é capaz de realmente doar ou viver esse amor com outra pessoa. E aí a gente está falando de pessoas que estão inteiras, né, para uma relação. E não pela metade. Nós não nascemos pela metade. E aí, de repente, a gente se torna pela metade. Por quê? Né? Então, estar inteira é como a gente deveria sempre estar. Né? Exatamente. Como a gente já nasceu inteiros. Exatamente. Bem, eu acho que é isso. Vamos ter mais lives, tá, gente? Já deixo avisado aqui para vocês que semana que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, a gente vai ter outra live. A próxima live que a gente vai ter vai falar sobre violência doméstica. Sofri violência, e agora? Vai ser com a doutora Bárbara, advogada, e ela vai falar conosco, nós vamos debater sobre quais os passos a seguir quando você sofre efetivamente violência, e aí a gente já vai estar no campo do direito, que é um campo que eu conheço mais do que o campo da psicologia. Rafa, queria agradecer você tá bastante, muito. Né, Pó, também. Oi? Na psicologia você tá boa também, viu? Você tá ótima. A gente apanha tanto que a gente vai aprendendo. Nossa, mas na profissão de vocês acabam sendo bastante psicólogos também, né? Um pouco. Rafa, eu queria agradecer muito a disponibilidade, o papo e tudo que você explicou pra gente, ensinou a gente aqui. Agradeço demais. A Ana tá falando que a live foi muito boa e agradecendo. E eu te agradeço, assim, imensamente. E aviso para todo mundo, a Rafa é psicóloga, viu, gente? Se alguém estiver precisando, procurando, já vai no Instagram dela, chama ela no direct, porque é como a gente disse, quem está precisando de ajuda não pode ter vergonha de procurar essa ajuda, tá? E tá aí a indicação da Rafa, uma psicóloga maravilhosa. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Fica com Deus, boa noite, até semana que vem, quinta-feira, a gente tem outra live e eu espero todas vocês aqui. Tchau! Bem.